Mateus capítulo 6, o verso 22 diz assim: A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti são trevas, quão grandes são essas trevas. E Jó capítulo 31, lá um pouquinho antes de Salmos. Jó capítulo 31, verso 1 diz: Fiz aliança com os meus olhos, portanto, como os fixaria numa virgem? Pergunta Jó. Pai, te peço a tua bênção, Senhor, sobre a tua palavra nessa noite. Que a tua graça venha sobre nós, e Espírito Santo, eu te peço que seja o nosso mestre, que seja o nosso ensinador, que nos conduza neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Algumas pessoas dizem que os olhos são a janela da alma. E é uma expressão interessante, porque a janela ela tem algumas funções. Ela nos permite olhar através dela em ambos os sentidos. Alguns dizem que quando nós vemos os olhos das pessoas, quando nós podemos olhar olho no olho, é ali que nós conhecemos a pessoa. Quando a pessoa baixa os olhos e não consegue nos olhar, consegue fixar em nós, desculpa, alguma coisa está errada. É ou não é? A gente tem essa ideia, porque os olhos dizem muito, o olhar diz muito. Então nós conseguimos ver sinceridade na pessoa quando nós olhamos nos seus olhos. Nós podemos identificar se ela está realmente sendo sincera. Algumas conseguem disfarçar bastante, mas normalmente a gente consegue ver através dos olhos, a gente enxerga para dentro da alma da pessoa. A gente identifica ela lá dentro, olha e diz, cara, eu estou conhecendo esse humano, nós estamos vivendo essa realidade, estou podendo olhar lá dentro dele e conhecê-lo mais. Assim como, se de fato é verdade, né, que é a janela da alma, como muitos dizem, ao mesmo tempo que nós podemos conhecê-la olhando de fora para dentro, é também através dos olhos que nós conhecemos o nosso interior para fora. É quando nós olhamos para o outro lado. É quando nós aqui estamos buscando olhar naquela direção. E aí então aquilo que os nossos olhos buscam, revelam quem somos. Aquilo que os nossos olhos estão buscando, aonde os nossos olhos têm apontado, eles revelam também a nossa realidade interior. Assim, e de novo eu repito, quando nós de fora olhamos para dentro e conseguimos cruzar os olhos e enxergar o que tem dentro da pessoa, assim também a pessoa, a partir do seu olhar, identifica o que dela dentro existe, por aquilo que ela busca, pelas coisas que ela tem procurado. Aonde tem andado os teus olhos, identificam o seu coração. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 6, o contexto ali ele está falando de finanças, o texto que antecede e o que sucede depois vem falando sobre finanças, o contexto dessa realidade, dessa palavra, na verdade ele está falando sobre finanças, né? Se você tem buscado Deus Mamon, né? Você está corrompido por dentro, enfim, a ideia, o conceito é esse, mas ele revela um princípio espiritual. Ele revela uma verdade espiritual, que é a seguinte: se os meus olhos têm buscado coisas de luz, grandes são as luzes dentro de mim. Agora, se os meus olhos têm buscado escuridão ou trevas, grandes são as trevas que habitam dentro de mim. Então, para nós sabermos como está o nosso interior, é só você analisar aonde os teus olhos têm andado. Aonde os teus olhos têm buscado. Obviamente que não é o órgão, olho, porque o olho, na verdade, é um espelho que já é gravado no cérebro, né? Onde o nosso cérebro é quem responde, é por isso que é a janela da alma, é através dos olhos que nós encontramos nossas emoções, né? Dali que entram até o nosso cérebro, mas também saem na sua direção. Quando nós vivemos um período, como eu falei no início, num final de semana como o de hoje, um final de semana de carnaval, onde nós vemos bastante prostituição, nós vemos bastante nudez, nós vemos bastante drogas, bebidas, enfim, um bocado de coisa. Nós começamos a ver que, na verdade, os nossos olhos passam a buscar coisas
que em algum momento, às vezes, não estávamos, talvez, focados. E escutando uma pregadora, ela disse o seguinte: não pense que o carnaval, ele desvia pessoas. O carnaval simplesmente revela os já desviados. Porque o desviar, na verdade, não é quando nós paramos de vir à igreja. Nós desviamos quando nós desviamos da palavra de Deus, podendo estar sentados dentro da igreja. O termo desviar, ele não pode ser colocado a partir do momento que o cara deixa de vir na igreja. Ele precisa ser colocado a partir do prisma de seguir a palavra de Deus, de como eu estou conectado com a palavra de Deus, de como isso se refere à minha vida. Existe um problema que tem atingido muitos homens, e hoje, não só homens, mas também mulheres, por incrível que pareça, para mim, sendo homem, desconhecer da matéria, fui correr atrás para tentar descobrir, e hoje nós vemos, em média, 30 a 40 pessoas, mulheres, sofrendo também com o problema, por exemplo, de pornografia. Diferente do homem, obviamente, onde o homem é uma coisa muito mais visual, mais objetiva, pelo sexo, a mulher precisa ter uma história envolvida, mas ela acaba se entregando da mesma maneira a todo o processo. E para mim, pelo menos, isso para mim foi surpreendente, porque não tinha essa concepção, não conhecia um pouco disso. Mas o fato é que isso tem atingido hoje a sociedade, e tem atingido principalmente os homens. E tem o pai de um pastor amigo meu, e esse pastor me contando que estava conversando com os seus líderes e ministrando aos líderes sobre pornografia. Vou ter que desligar isso aqui também, tá, gente? Pronto. Eu tenho problema, né, cara? Eu tenho uns probleminhas, mas eu não consigo. Agora sim, agora com mais fora da zoeira aqui em cima. Mas voltando, eu conversando com esse pastor amigo meu, que ele estava ministrando sobre pornografia para os seus líderes e perguntando, beleza, estava lá um monte de homem, né? E ele, vamos lá, galera, então, quem gostaria que a gente orasse, enfim, que queira? Nada, ninguém, nada, tudo tranquilo. Ele disse, mas ninguém sofre, ninguém tentado com isso. A galera de boa dele disse, olha, meu pai dizia o seguinte, que 95% dos homens sofrem, são tentados com pornografia. E os outros 5% mentem. Bom, eu não sei se esse é um dado certo, mas o fato é que esse é um problema que está hoje, e ele tem destruído famílias, ele tem destruído a sociedade, ele tem destruído vidas. Assim como o vício do álcool, assim como o vício das drogas, assim como o vício de remédio, o vício na pornografia, ele também tem acabado com lares. E olha, assim como o vício das drogas, assim como o vício do álcool, assim como todos os vícios, todos aqueles que viciados são, dizem que exercem domínio sobre. Esse é o grande problema. O problema é que aqueles que se abrem para esse caminho dizem, eu tenho o controle de tudo, na verdade eu só estou usando. Alguns até utilizam como um fetiche, dizendo, é só para apimentar a nossa relação e por isso nós nos envolvemos. Na verdade, melhora o nosso casamento, a nossa relação sexual melhora quando nós nos envolvemos com isso. O fato é que, por mais desculpas que nós podemos encontrar para tudo isso, ele acaba afetando o nosso emocional. Eu não sou médico, não tenho formação psicológica ou psiquiátrica, mas eu fui atrás de tentar entender algumas coisas. E eu li uma reportagem, um artigo científico, na verdade, de um terapeuta cognitivo comportamental americano. Ele é professor em Harvard. Toda vez que a gente fala em Harvard, sempre fica melhor, né, aquilo que a gente vai dizer. Né? Tem assim, o cara é de Harvard. Aí o cara fica, que legal. Tá. Mas o fato é que o cara fazer o quê? Ele é mesmo, então não tem muito o que dizer. O cara dá aula lá, dá aula semanal em Harvard, dentro da ideia de teoria cognitiva. Ele não é formado em Harvard, ele é formado numa faculdade do Texas, se eu não me engano, mas hoje ele está dando aula lá. Enfim, que se chama Kevin Mageres. Ele é um cristão, ele também é cristão nesse processo todo, e ele escreve um artigo sobre isso, não num prisma evangélico, num prisma científico. Claro que, obviamente, ele dá no final a sua opinião,
Então, alguns termos que eu vou usar, na verdade, é uma tradução literal do inglês para o português. Pode, talvez, se algum psicólogo ou psiquiatra me ouvir falando isso, vai dizer: o que esse cara está dizendo, velho? Não é assim que a gente diz. Eu não sei como é que diz, eu fiz a tradução do inglês para o português literal. Mas ele coloca algumas coisas e ele diz, nesse processo todo de estudar a formação dos vícios, ele diz o seguinte: que nós temos hábitos que nós construímos que são bons, que geram em nós um ciclo bom. Quando nós, por exemplo, trabalhamos numa profissão que nós gostamos, e nós, cada vez que nós trabalhamos nessa profissão, nós nos gostamos, e cada vez que nós temos desafios novos, nós nos emocionamos e queremos fazer mais, e nós entramos num ciclo bom, onde nós melhoramos a nossa performance, nós desenvolvemos cada vez mais, o nosso cérebro assimila isso. Ao mesmo tempo, o contrário disso acontece com o vício, que esse é o mal, é quando ele nos destrói. Quando nós criamos um hábito bom, que ele fica, entre aspas, vicioso, né, num ciclo vicioso, que nós continuamos repetindo ele, mas nós expandimos, ele nos acrescenta. Quando nós entramos em um vício, que ele não nos leva a lugar nenhum, ele nos destrói. E nós entramos no mesmo ciclo, onde ele fica sempre interminável. E isso funciona com a bebida: quanto mais se bebe, mais precisa se beber. Quando funciona com a droga, quanto mais se droga, mais precisa se drogar. E a coisa, ela entra num ciclo porque o corpo, ele começa a acostumar. E assim funciona com o sexo ou com a pornografia, né? A ideia do sexo, da pornografia, de alimentar a vida da pessoa adulta, seja ela homem ou mulher, através da pornografia. Ele diz o seguinte, que assim como quando você está, por exemplo, sei lá, ouvindo uma música muito, muito, muito alta, a gente tem uma tendência de ir lá e baixar, porque ele afeta os nossos ouvidos, e se nós continuarmos ouvindo muito alto essa música, acaba prejudicando a nossa audição, né? E a Miriam sempre fala para os nossos filhos: para de ficar ouvindo música no fone tão alto, porque ele vai estragar os teus ouvidos, né? Você vai ter perda de audição, porque o corpo faz isso. O corpo, então, ele reduz o volume para não te prejudicar, só que você diminui a sua capacidade de audição, você perde a audição, porque o corpo é o sistema de defesa dele, ele reduz a sua capacidade de audição para não ferir o seu ouvido. Assim funciona no nosso cérebro. Quando nós começamos, ou nós no sentido, as pessoas, quando se busca através da pornografia e se alimentar da pornografia, busca começar a ver, num primeiro momento, quando você olha ela, é liberado dopamina. Eu não entendo nada disso, mas é o que nos alimenta, é aquilo que gera o prazer na nossa vida. O nosso cérebro não sabe identificar o que é sexo real e o que é sexo virtual. Para ele é a mesma coisa. Ele não faz essa diferenciação. Ele não faz assim: agora eu estou com minha parceira ou agora eu estou olhando virtualmente. Ele não faz essa distinção. Quando você é estimulado sexualmente, seja pela sua parceira ou pelo seu parceiro, ou seja, virtualmente, é liberado dopamina. E isso gera essa sensação de prazer. Quando ela é liberada, você se sente satisfeito. Quando ela começa a ser intensamente liberada, porque é isso que acontece, eu gero prazer e eu busco, o corpo, o cérebro, ele reduz essa capacidade. E aí você precisa cada vez mais, para poder ir suprindo aquilo que antes você supria uma vez a um clique no seu celular, porque hoje isso está muito fácil, qualquer pessoa com smartphone, 2 cliques, você tem pornografia no seu celular. Ele está muito simples. Eu que sou de uma outra geração, e quando se falava de pornografia era uma outra realidade. Hoje isso está ao acesso de qualquer pessoa e nós vemos isso acontecendo. Numa pesquisa que ele fez com ratos, escute isso. E ele disse que todos os animais funcionam basicamente assim. Tanto que alguns machos matam o outro macho pela oportunidade de reprodução, de reproduzir. E aí ele diz o seguinte, e aí que me entra a questão da minha tradução livre, ele fala do córtex superior e córtex inferior. E ele diz que nós, no cérebro, né, o nosso cérebro, enfim, é dividido em vários grupos, módulos, sei lá como é que chama, mas ele diz que no córtex superior é onde nós buscamos a relação, o amor, aonde nós buscamos o contato, servir ao outro, o estar em favor do outro. No córtex inferior é o alto prazer e a ideia da reprodução,
onde eu vou fazer a reprodução, o sexo pelo sexo. No córtex superior é quando eu me envolvo numa relação com o outro, de estar em satisfação do outro, onde nós entramos numa relação em comum acordo juntos, em um processo. E aí ele, falando dos animais, ele diz que os animais sempre trabalham no córtex inferior, onde eles estão pela reprodução, por isso que eles matam para isso. Eles não pensam, é irracional, eu vou fazer, é o prazer pelo prazer, eu vou buscar aquilo e eu quero. E aí eles fizeram uma pesquisa com camundongos, e olha que interessante, nessa pesquisa de camundongos, eles pegavam um camundongo macho, um ratinho macho, uma ratinha fêmea, que estava disponível ao ato sexual, né? Estava, sei lá como é que chama, no cio, sei lá o que seja, mas ela estava disponível, ele tinha uma relação sexual com ela e depois a desprezava. E aí ele não tinha mais com ela, porque o objetivo dele era a satisfação. Colocavam uma outra ratinha disponível, ele tinha relação com ela e a desprezava. E eles ficaram trocando os camundonguinhos, e ele ia quase à exaustão, quase à morte, mas ele era estimulado a ter a relação, tinha relação com a nova parceira e depois a repudiava. E ele conta que todas as vezes que nós nos movemos a partir do córtex inferior, nós temos essa sensação de que nós usamos o que precisa ser usado e depois se despreza, porque eu não estou mais envolvido emocionalmente, não existe uma conexão com isso. Eu simplesmente fui buscar o meu prazer. E assim funciona com a questão da pornografia. Quando as pessoas começam, como eu falei antes, o cérebro não diferencia o que é real e o que é fictício. E as pessoas então começam a buscar na pornografia, e elas então têm uma satisfação. E depois daquilo aquilo já não serve, eu preciso outra coisa. E aí eu preciso acessar de novo. E de repente eu estou acessando com maior frequência. E de repente não só a frequência aumenta quando eu começo a acessar em lugares que nem eu imaginaria um dia acessar a pornografia. De repente o cara está acessando pornografia em lugares públicos, mas a mente dele, ele está viciado em dopamina, ele precisa que aquilo venha entrar para dentro dele novamente, porque ele precisa que esse ciclo se continue. Ele cria esse ciclo e que não acaba mais, e ele vai cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior. Cada vez ele precisa mais de estímulo para ter a mesma quantidade de prazer que ele tinha antes. Você está me entendendo? Mas entra num ciclo vicioso. E as pessoas ficam presas a essa realidade. E de repente, elas já estão distantes da família e começam a causar... E olha, isso se você quiser pesquisar na internet, você coloca lá. Malefícios da pornografia. Você vai ver vários sites, e sites da Veja, sites do G1, sites de matérias distintas, de pessoas falando dos malefícios que isso tem causado e destruído famílias. Porque uma das coisas que ele acaba fazendo, na perspectiva do homem principalmente, é olhar a mulher como objeto. Ela é simplesmente um lugar de satisfação meu, onde eu a uso para me satisfazer, é um depósito de esperma. Onde eu a busco para ter uma satisfação minha. Ela já não é mais aquela pessoa importante de uma relação onde se constrói dos dois. Ela simplesmente é um objeto de prazer meu. Pessoas que acabam se fixando na pornografia, acabam se voltando para essa realidade, começam a perder, e de novo, é pesquisa, o contato social da família, a realidade das coisas que estão acontecendo, porque ele precisa estar isolado para viver a sua realidade. Isso tem destruído casamentos, tem destruído famílias, tem destruído lares. Algo tão teoricamente simples tem entrado sorrateiramente nos lares e tem arrebentado com famílias. Por isso que Jesus, ele diz, olha, se os teus olhos forem luz, o teu corpo será luz. Agora, se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas você está inserido. Não me refiro só à pornografia. Eu me refiro a qualquer coisa onde os teus olhos têm procurado. Aonde têm andado os teus olhos? Qual tem sido a realidade da sua vida?
Quando você se depara buscando, olhando, eu sei, nós homens temos essa dificuldade e eu me coloco dentro da categoria dos 95%. E eu sei que eu preciso cuidar dos meus olhos. Eu sei que assim como Jó, eu preciso fazer um pacto com os meus olhos e dizer: Pai, eu faço uma aliança contigo, consagro os meus olhos a Ti. Eu sei que eu preciso manter isso puro. E eu sei que eu sou tentado assim como vocês. Mas o fato é que quando nós começamos a ser tentados demais, e começamos a caminhar nessa direção, a buscar alguma coisa, começa a revelar o que está aqui dentro. Eu sofro, de novo, a mesma coisa. Eu sei que às vezes eu estou emocionalmente debilitado. E às vezes estou vivendo algum momento, estou triste, sei lá, vou viajar agora, mas briguei com a Miriam. Quase nunca acontece assim. Ah, é mentira, acontece bastante. Mas enfim, bastante não, mas acontece, né? Às vezes dá alguns estressinhos. Coisa básica. Mas sei lá, foi o dia que deu o estresse, né? Abrindo um parênteses, fui falar no casamento do meu sogro, de 50 anos de casado. Pedia para mim falar, né, cara? Eu fui falar, daí eu digo: olha, 50 anos de felicidade. Aí todo mundo olhando assim. Eu digo: mentira, cara, mentira. Quebrou o pau muitas vezes, deu estresse muitas vezes. O que fez chegar aos 50 anos foi que nunca se desistiu, que se continuou caminhando, se continuou superando tudo isso. E assim é a vida, não é? Casamento é isso aí, mano. Tem, mano. É isso aí. Dá os estresses, a gente supera e cruza e segue. Mas enfim, sei lá, às vezes eu tô chateado com a Miriam, vou dar como exemplo. E tem, já falei isso aqui outras vezes, tem sites que eu acesso sempre, de esporte, de coisa, e tem momentos às vezes onde aparecem alguns banners, aparece qualquer coisa, e que eu sou tentado, cara, a clicar. E sou mesmo tentado a clicar. Estou sendo transparente com você. Aonde me dá vontade de cara, dá vontade de ir ali. E quando eu me dou conta de que os meus olhos começaram a ir para lá, quando eu começo a me sentir debilitado emocionalmente, quando eu começo a ver, cara, eu estou sendo tentado demais a clicar ali, eu entendo que eu preciso levantar minha cerca bem alta e dizer: cara, eu preciso dar um tempo de acessar site de esporte, eu preciso dar tempo de fazer determinada coisa, eu preciso parar. Tá, mas é pecado acessar site de esporte? Não, não é pecado acessar site de esporte, mas eu não estou em condições de entrar naquele lugar, naquele momento e viver aquela realidade. Para mim, aquele ambiente que antes era muito seguro para mim deixou de ser. E hoje eu preciso dar um tempo. Eu preciso saber identificar dentro de mim quando as coisas não estão acontecendo bem. Eu preciso saber identificar, e essa é o que eu quero conversar com você hoje à noite. Eu preciso saber identificar quando os meus olhos começam a revelar a minha alma. Quando os meus olhos começam a procurar coisas que não estão certo, eu digo: opa, tem alguma coisa errada com a minha alma. Quando os meus olhos começam a buscar qualquer coisa. Mano, de novo, estou falando de pornografia especificamente, mas pode ser qualquer coisa no seu trabalho que seja ilegal, ou talvez nem ilegal, imoral. E que de repente seus olhos começam a procurar. O caso do que Jesus fala, talvez seja uma questão financeira, quando você começa a olhar e dizer: cara, isso aqui, seus olhos começam a ir para lá, começou a revelar a alma, a sua alma, a realidade do seu coração, de como está o seu coração. E aí, que eu acho fantástico o que Jesus coloca, ele diz: cara, se os teus olhos forem limpos, foram com luz, você será luz. Agora, se os teus olhos forem em trevas, tem treva ali dentro, grandes são as trevas ali dentro. Então, para nós identificarmos de como estamos, para nós sabermos, cara, como é que está o nosso coração, como é que está a nossa alma, aonde você tem olhado? Aonde tem apontado os teus olhos? O que você tem buscado na sua vida? Quais são as coisas que você tem vivido aí ao seu redor? Eu procurei dar uma ênfase hoje dentro da questão de pornografia, justamente porque nós estamos vivendo uma semana complicada, que é a semana do carnaval. Isso tem destruído um bocado de gente, um bocado de homens, um bocado de famílias, um bocado de lares, de casamentos, tem arrebentado. Homens que têm preferido ir para a internet, assistir pornografia, do que ficar com a sua esposa. Mas isso serve como um sinal, cara, para a vida da gente. Serve como um alerta, como aquela luz que acende assim, aquele bip que tem alguma coisa errada. Existe alguma coisa que não está funcionando bem na sua casa? Existe alguma coisa que não está funcionando bem na sua vida? Sabe qual é o problema, cara? O problema é que, pegando o caso disso, aonde os nossos olhos passam, só tem duas pessoas que sabem aonde ele passa. É nós e Deus. Esse é o grande problema, talvez. E o problema é, para nós,
é que na maioria das vezes nós não temos a clara noção de que Deus também está ciente de tudo aquilo que tem passado nos nossos olhos. A gente tem uma, uma ideia de que, não, cara, isso é uma coisa só minha. É só eu que estou vendo esse negócio nesse momento. Estou aqui quietinho na minha, cruzei e só eu estou vendo. Primeiro, não. Falso conceito seu. Segunda coisa é que falando na questão de pornografia, e falo com carinho a você, homem ou mulher, enfim, que esteja envolvido. Cara, esse é um caminho complicado. Esse é um caminho complicado. À medida que nós vamos entrando para dentro dele, talvez você me venha justificar, mas eu preciso para me estimular. Mano, tem outras coisas de cor azul aí que vai te estimular bastante, né? Toma uns comprimidinhos, tem umas coisas natural aí que você vai ficar bem estimulado. Né? Alguns dizem que funciona amendoim, sei lá, como qualquer coisa, cara, mas tenta achar alguma outra coisa que não seja isso aí. Não é uma boa desculpa para esse troço. Isso vai construir em você, na sua mente, no seu processo cognitivo, comportamental, um ciclo vicioso, onde você vai precisar cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E o seu corpo, se você me entende, vai começar a baixar o volume disso, e cada vez mais você precisa mais, e mais, e mais. E aí a frase que eu disse antes, cada vez mais você vai precisar de mais estímulo para ter o mesmo prazer. E entra num ciclo que não acaba mais, até as pessoas se perderem nisso. Até você perder família, até você perder filhos, e não estou querendo ser trágico, eu estou dizendo que hoje é fato, isso é realidade, isso tem arrebentado. Dá para se viver sem? Que alguns homens dizem que não dá, eu posso dizer para você que dá, porque eu tenho procurado viver assim. E não estou querendo fazer média, eu estou sendo transparente com você. O Steve, que vai vir ministrar para a gente aqui, que é o meu pastor, ele é um cara que tem um testemunho sensacional disso. Ele conta abertamente, cara, eu era preso de viciado à pornografia. E eu precisei ser liberto do Senhor por isso. Eu precisei que o Senhor me transformasse, me libertasse disso. Então sim, é possível de se viver, sim, é possível. Da gente poder olhar a nossa esposa, de poder viver essa realidade. E poder ter a relação com o outro, né, seja o cônjuge, a partir do córtex superior. De uma relação de amor, de cuidado, sem ficar preso a essa realidade. Sem achar desculpas para dizer que isso me estimula, que isso me encoraja, sem contar que aquilo que se vê lá precisa ser reproduzido depois de uma vida real e de repente começa a se destruir todo o relacionamento. Meu objetivo nessa noite, nas breves palavras que eu tenho, me propus a conversar com vocês hoje, que nós possamos cuidar com onde os nossos olhos têm passado. Eu gosto demais daquela musiquinha que as crianças cantavam, né? Antigamente, no tempo do EPA. Cuidado, mãozinho que pega, cuidado, pezinho onde pisa, e cuidado, olhinho que vê. Isso, na verdade, expressa para a gente um negócio. Algo que nós, como igreja, temos perdido nos últimos dias. Que é um negócio chamado temor do Senhor. Como igreja, nós perdemos a capacidade de ter temor do Senhor. Não me refiro a medo, não me refiro a temer a Deus, eu me refiro a reverenciá-lo. Eu me refiro a fazer as coisas sabendo que Ele está comigo, que eu sou o templo do Seu Espírito, e sendo o templo do Seu Espírito, eu preciso ter temor. Eu preciso reverenciá-lo, eu preciso cuidar. A mãozinha que pega, o pezinho onde pisa, o olhinho que vê, que o Papai do Céu está olhando para você. Amém? Vamos ficar de pé.